E vamos para mais uma leitura da Bíblia em um ano. Seja bem-vindo, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 17, o castigo da idolatria. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você deixasse nos comentários, até a critério de aprendizado. Você sabe qual é o significado de Deuteronômio? Deixe aqui nos comentários para que a gente já tenha um novo aprendizado hoje. Deuteronômio 17:1. Não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isso é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu te ordenei. E se isso lhes for denunciado e vocês ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-lo até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. Julgamento de questões difíceis. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então, vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e também ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução. E eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. A eleição e os deveres de um rei. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse, e estiverem morando nela e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei
feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual a dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Conta os adivinhos e os feiticeiros. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, o seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. A promessa do grande profeta. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele, vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção
de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta aí deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. O profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor seu Deus eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor seu Deus dará a vocês para que dela tome posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. E isto será para que nelas se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar para que a salve da sua vida aquele que involuntariamente matar o seu próximo a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso um machado para cortar uma árvore e o ferro soltar o cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance, por ser longo o caminho, e lhes tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além dessas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas, se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. A respeito das divisas e das testemunhas. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. A respeito da guerra. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois
O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo. Não tremam. Nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa, para que não morra na batalha. E outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha a desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: Existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta é paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade, e o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês. E vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo. Podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Deuteronômio capítulo 21. A expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Se na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela,
alguém for achado morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho que ainda não tenha sido usada no trabalho nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto levarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. A respeito da mulher prisioneira. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor seu Deus os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois disto, você pode tomá-la. Você será o seu marido e ela será sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro nem maltratá-la, porque a humilhou. O direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Respeito dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, mesmo quando castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Os cadáveres devem ser tirados do madeiro. Se alguém tiver cometido um pecado que é possível ou passível da pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança.
E assim nós concluímos mais uma leitura bíblica da Bíblia em um ano. Aqui na descrição você vai encontrar o link para acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde você vai fazer parte da comunidade da leitura bíblica em um ano, vai marcar a enquete sempre que você concluir a leitura e vai acompanhar o seu progresso. Compartilhe isso com alguém, ative o sino de notificação, curta e seja um inscrito neste canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você seja um canal de bênção em nome de Jesus.